para comentar isso aqui, porque esse comentário de Paulo ele é extremamente sábio. Levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Impressionante. O que Paulo está dizendo? Que uma das coisas que Deus categoricamente faz quando Ele transforma a mente do homem é fazer com que essa mente se torne cativa. O contrário disso, ele está dizendo o seguinte: antes que isso ocorra, essa mente também está cativa. Mas ela não está cativa a um pensamento obediente a Cristo. Ela está cativa a um pensamento desobediente a Cristo, consequentemente obediente aos demônios, às hostes malignas. Ela faz o que ele manda. Ela está cativa ao pensamento. A obediência, ela é levada cativa à obediência de uma outra força que conspira contra ela mesma. Enquanto, no momento que ela aceita Jesus, a proposta do Senhor é fazer com que a mente dela, o pensamento dela, seja cativo, obediente a Cristo. Lembra que Paulo disse na primeira carta escrevendo aos Coríntios que nós temos, está ali, ó, pensamento cativo, pensamento levado cativo. Amém? Na verdade, isso corrobora com o pensamento de Paulo lá na primeira carta. Alguma dúvida até aí? Não? Por que ele está dizendo isso? Porque esse problema, essa explicação que ele estava dando era fruto de uma ou de várias fofocas. Alguém disse que ele era carnal, alguém disse que a maneira que ele usava, os métodos que ele usava eram métodos carnais para pregar o Evangelho. E ele então está provando e aproveitando e dando uma espanada no povo grego. Ok? Verso 6. Vamos lá. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa. Vamos, expliquem esse trocadilho aí, por favor. Alguém pode explicar? Ficou legal, né? E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa. Explique isso aí. O que os outros discípulos e apóstolos não conseguiam aceitar era essa capacidade de Paulo de escrever algo com poucas linhas que parecem tão complexas. Vamos lá. O que ele está dizendo? Já imaginou você abrindo a Bíblia bem cedo, acordando, tirando a remela dos olhos e fazendo uma leitura devocional em cima disso aí? Chute. É o lixo, pastor? Peraí, deixa eu concluir aqui a visão. É como se, a partir do momento que eu saísse da escravidão do pecado e agora estou sob o domínio de Cristo, eu não estava na cara daqueles que antes tinham como escravo. Porque a partir do momento que eu fui escravo às forças do mal, eu vivia, e eu saí dessas forças, é uma espécie também de vingança. Agora eu estou livre de toda a altivez, todo o baluarte do mal, e agora eu estou em Cristo, estou cativo a Cristo. Estou tocando aquele texto que Paulo leva aquele sujeito que era escravo. Quem? Onésimo, ele está até aqui lembrando dele. Mais ou menos assim? Chegou pertinho, faltou pouco. Alguém ajuda aí? Faltou só um empurrão. Faltou só. Alguém tem uma versão diferente desse verso? 6? Estaremos prontos para viver todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Eu acho que é a própria vida dele, antigamente e hoje em dia. Hoje em dia, ele como está no texto, ele, estando completo em obediência, ele pune os atos de desobediência dos outros. Que mais? Então vocês estão pertinhos. Pertinho. O que ele tinha dito no verso anterior? Os textos não estão deslocados, eles estão numa sequência. O que ele tinha dito no verso anterior? Ele não tinha dito que o Senhor, pela palavra poderosa, levava cativo toda altivez, mas também toda consciência em obediência a Cristo? Leia aquele verso e leia este.
quando a gente estiver pronto para quebrar o nosso eu e realmente buscar a palavra, enviar a palavra, é isso? Olha só, vamos lá, queridos. Vamos ver, vamos entender o que ele está dizendo. Olha só, a diaconisa começou, o pessoal, a Daniele falou, é isso aí, vocês ficaram girando em torno da questão. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, que existem mentes, eu disse para vocês, mentes que estão cativas a Satanás e mentes que ficarão cativas ao Senhor. Esse é o intento de Deus. Todas as vezes que uma mente que era cativa a Satanás se torna cativa ao Senhor, ela está habilitada a olhar para uma mente cativa a Satanás e dizer, eu sei como isto funciona. Dá uma olhada para o texto. Dá uma olhada ali para o texto. É porque na minha versão eles estariam no ponto para punir. Isso, mas a gente vai, quando você, a questão do punir eu já passei por isso aí. Eu sei como funciona, eu sei que vocês estão agindo assim por causa disso. Na verdade, na verdade, Paulo estava também comprometendo o povo de Corinto. Como é que você sabe por onde passou, sabe o quanto é ruim ser cativo, sabe o quanto é ruim estar escravo de Satanás, sabe que agora você é livre disso e você não é capaz de dizer para quem está lá cativo que ele precisa sair daquela condição. Porque é o seguinte, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Isso é ato presente e ato futuro. Se eu não prego, eu condeno. Se eu prego, eu digo daquilo que eu já vivi, que eu sei por onde passei. Se eu falo, eu tiro alguém, ou pelo menos digo, daquilo que hoje, pela obediência a Cristo, eu vivo. Consequentemente, eu sei que alguém vivendo em desobediência a Cristo está cativo. Então, na verdade, ou eu proclamo a libertação dele, tirando das cadeias, ou eu, negando essa palavra, condeno. Paulo está fazendo o seguinte, o que eu estou fazendo é dizer para eles de onde eu saí. O que eu estou fazendo é dizendo para eles o que é melhor fazer. E aí ele está punindo as hostes, os enganadores. Em tese, porque quando você mostra o lado certo e o lado errado, Quando tirar alguém de uma cadeira, o adversário fica apreciado. mas ele não disse que ele estava lutando para tirar para derrubar as fortalezas? Ali não. Só olhar o texto. Na verdade, ele estava cumprindo realmente. Quando a mente é cativa ao Senhor, a tendência dessa mente é querer libertar outra mente. Na verdade, eu fico espantado com o pensamento de Paulo, o pensamento do camarada, a visão do camarada era uma visão assim, estupidamente avançada do seu tempo. Era uma visão assim, essencialmente divina. Essa capacidade de domínio de mente, é isso que ele está dizendo. Domínio de mente. Porque onde é que o Senhor atua e onde é que o diabo atua? Na mente. É ali que todas as coisas ocorrem. E ele dizia o seguinte, alguém tem que dominar. Quando Deus domina, liberta, tira do cativeiro. Quando alguém sai, tem capacidade de dizer para outro de onde saiu. Percebe isso? Ou seja, onde se passa todo o domínio de Satanás e onde se passa todo o domínio divino na mente humana. É ali que todas as coisas acontecem. A única diferença entre Satanás e Deus é que Deus é capaz de entrar na mente humana e descobrir pela sua onisciência tudo aquilo que o homem ainda vai pensar. E Satanás? Mas tudo que ele sabe, sabe porque está ou porque você abre a boca, ou porque você deixa isso patente. Alguém, ele viu, ele percebeu o movimento seu, uma fraqueza sua. Ou ele gerou uma situação porque você deu esse espaço. Estão me entendendo? Satanás nunca terá condições de entrar na sua mente e saber o que se passa lá dentro. Só Deus sabe. Ele dá fraqueza. Agora, ele é capaz de perceber as suas fraquezas. Ele é capaz de colocar ciladas e perceber se você cai ou não. Ele é capaz
pode falar, eu deixo. Quando eu chego para o Senhor e falo de uma pessoa que eu estou desconfiada, que está acontecendo aquilo com aquela pessoa, Satanás é capaz de manipular aquela pessoa para fazer o que eu estou pensando? Olha só, deixa eu colocar duas coisas para vocês. Deus não diz para nós ficarmos mudos. É preciso que nós tenhamos a seguinte consciência. Existem circunstâncias, ou quaisquer circunstâncias, elas estão fadadas a uma manipulação, seja divina, se for divina. Estamos cumprindo a obediência do Senhor, nossa mente está em cativa ao Senhor, ou então estamos fadados a sermos cativos de Satanás. Quando você tem o Senhor, você tem uma proteção, você tem uma blindagem. Quando você não tem o Senhor, você está vulnerável em qualquer momento de sua vida. Então, se você diz ou se você não diz, você vai ser alvo constante. Quando a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, ele não anda ao derredor apenas daqueles que servem ao Senhor. O que o Senhor fez pela palavra é alertar que ele está ali. Mas quem não conhece a palavra, no dia que souber, vai entender que durante todo o tempo esteve assediado por Satanás. Satanás não está em volta, os demônios não estão em volta apenas de Cristo. Ele está em volta de todo mundo. O objetivo dele é o homem. Assim como o objetivo de Deus é o homem. Entendeu? Não posso falar de determinada coisa. Temos que falar de determinada coisa, mas lembre, se vamos providenciar, ou se vamos contribuir para a libertação, ou para que essas fortalezas sejam quebradas, é aquilo que eu disse. Se você se cala, naturalmente, alguém vai fazer o que você não fez. O que nós não temos em mente, e aí lembrar essa expressão paulina, do que ele está usando, porque ele diz que é fascinante o que ele está dizendo, lembrar de uma coisa fascinante que você não faz. Quando você não promove a libertação dessas fortalezas, o diabo aumenta os muros. Quando você não prega, quando você não fala, quando você, na sua consciência, porque sua mente foi levada cativa a Cristo, e você pretende dizer a alguém que a mente dele precisa também ser liberta, em tese, você vai puni-lo. É como se eu aceitasse Jesus, porque na verdade tivesse uma blindagem. Eu sou livre do inimigo, contudo, não tenho condição de sair dali, daquela redoma, e pregar para alguém. Mas com certeza. Tem pessoas assim, ele aceita Jesus, é liberto, a vida não é redoma, só ele vai para o céu, enquanto essas cadeias estão ao redor e precisam ser quebradas, e nós estamos na nossa vida. E as fortalezas aumentando seus números. só vão aumentando, as fortalezas só vão crescendo, os muros só vão ficando cada vez mais resistentes. A possibilidade de você chegar até aquela pessoa se torna cada vez menor. Aí isso que ela está falando, pô, não é porque eu sei que o inimigo vai conhecer alguns pontos meus, é que eu não vou sair para fazer. Exatamente. Porque é o risco que nós temos que correr. Todos nós temos que correr esse risco. A Bíblia diz que estamos numa guerra. A Bíblia não diz que estamos numa praça sentados num banco, com um sol bonito brilhando sobre nós, levando aquela penumbra, debaixo de uma árvore frondosa e florida. Não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que nós não temos que lutar contra carne e sangue, que a nossa briga realmente não envolve o homem. O homem é o nosso alvo, é o alvo de Deus. Mas a nossa briga envolve, a Bíblia diz, principados e potestades que habitam aqui, pairando, observando todos os movimentos que estão. Ok? O diabo não foi para o inferno ainda, tá? Ainda está por aqui. E os seus demônios também. É ledo engano para quem fala que a Bíblia diz que, olha, não interpretem o texto errado. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo. Não está dizendo que é a morada dele. Está dizendo que foi preparado. Ele ainda vai morar. Era uma casa que ele não queria construir, alguém construiu para ele. Mas ele não está lá. Está aqui. Tá? Alguma dúvida até aí? Entenderam o verso? Entenderam ou não? Estamos desencadeando um pensamento. Então uma coisa tem a ver com a outra. Verso 7. Ele diz: olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra. Essa discussão de Paulo é magnífica.
olhais para as coisas segundo. Ele está afirmando. Não, ele está afirmando. Ele está mandando olhar. Mas aqui está perguntando, pastor. Ele Está perguntando. Está afirmando. está afirmando. Ponto de exclamação? Ponto de exclamação é afirmativo. Não. Não. Me perguntando. Interrogação. Interrogação perguntando. Não. Deixa eu tirar dúvida. Não. Isto é um afirmativo. Ele está dizendo. Você vai entender por quê. Ali, ó. Olha só, vamos lá. Vamos lá. Ó, se alguém confia de si mesmo, que é. Vamos lá, vocês vão tirar dúvida pelo texto. É só ler o texto. Se alguém confia de si mesmo. Outra coisa. Deixa eu explicar uma coisa. Queridos, sinal de interrogação nem sempre é uma pergunta. Deixar isso claro. Sinal de interrogação nem sempre se traduz em uma pergunta. Porque se o interlocutor está dizendo alguma coisa, ele pode estar perguntando para si mesmo. Então ele diz, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós. Ou seja, o que estava acontecendo ali? Vamos ver se ele está perguntando ou se ele está afirmando. Ele está dizendo o seguinte: o camarada chegava e dizia, eu sou de Cristo, mas Paulo não é. Mas por que ele se dizia de Cristo e Paulo não era de Cristo? Acabaram de ler os versos. Ele olhava para a aparência de quem? De Paulo. Quando viemos no início do verso, do capítulo, dizendo Paulo estava discutindo sobre a postura adotada e tinha gente dentro da igreja fazendo fofoca, dizendo que ele era carnal. Se estava dizendo que ele era carnal, eles estavam olhando para Paulo segundo o quê? Então é uma pergunta ou é uma afirmativa? Olha que beleza. Ele está dizendo o seguinte: quem são vocês para olharem para mim dizendo que eu não sou de Cristo e você é de Cristo? Se você é capaz de dizer que é de Cristo, eu também sou. Eu também sou. Não, fulano não é de Cristo porque faz isso. Beltrano não é de Cristo porque eu já cansei de dizer aqui. E vou dizer de novo. Ninguém é cristão porque frequenta um templo. Não, fulano é cristão. Aí por isso alguns ousam dizer, Beltrano se desviou. Como é que você sabe? Quem falou? Não, porque o pastor disse que ele não veio mais à igreja, está desviado. Desde quando? Desde quando? Desde quando? Desde quando? Aqui, por favor, quem é capaz de dizer que eu não sou salvo? Levanta a mão. Ninguém. Alguém é capaz? Só existem duas pessoas que são capazes de afirmar isso. Uma, eu. Porque Romanos diz que se eu creio no coração e confesso com a boca, estou salvo. Qual é a segunda pessoa? Deus. O Espírito Santo de Deus. Porque foi ele que exerceu sobre mim o processo de convencimento do pecado e dor. E quando eu confessei, ele foi lá e disse para o Senhor: escreve o nome dele. Só eu e ele podemos. Ninguém mais. Mas por que eu estou dizendo que só eu e o Espírito? Porque quem é salvo tem o Espírito. E quem não é salvo, não tem o Espírito. Alguma dúvida? É bíblico. Está escrito. Ninguém pode ser salvo sem ter o Espírito. Não pode. A Bíblia diz que o Espírito é o selo da redenção. Só vai para o céu quem tiver o selo. E o selo é o Espírito Santo. Sem Espírito ninguém entra na glória. Sem Jesus não vai. Consequentemente, sem o selo ninguém
O selo é o Espírito. Amém? Então, Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão olhando para mim conforme a minha aparência. Estão me julgando pela aparência. Não me julguem pela aparência. Porque se vocês afirmam que são de Cristo, eu também sou. Está ali, é só ler o texto. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, eu também. Porque ninguém pode confiar que é de Cristo porque alguém disse. Estão entendendo? Ou ele sabe que é, ou ninguém sabe. Ah, não. Se você vai conversar com um crente e ele diz: eu não tenho certeza da minha salvação, pegou para ele. Pode pregar o Evangelho e perguntar se ele quer aceitar Jesus. Está pegando. Não existe possibilidade. Não existe. Ah, não, eu não tenho certeza. Eu estou. Quando Paulo. Aí tem alguns que ainda ousam dizer, usar uma expressão paulina. Eu estou lutando pela minha salvação. A expressão de Paulo pela luta da salvação diária não estava falando que é você perde. Está dizendo que todos os dias você tem, como dizem, matar um leão por dia. É isso que ele está dizendo. É a luta diária do cristianismo. É a batalha. É o que Jesus disse. Quer me seguir? Não vai ter nem onde dormir. Quer me seguir? Tome sua cruz e negue-se a si mesmo. Siga-me. É essa luta que ele está falando. Não está falando da perda, não. Até porque seria uma contradição. Quando ele escreveu lá em Filipenses, lá em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste para o dia da... Ora, e Jesus Cristo escrevendo lá em João: eu vos mandarei o Consolador que habitará em vós. O Espírito falou: olha, eu vou colocar um Espírito Santo que alugará o corpo de vocês momentaneamente. Está escrito isso. Está escrito que habita. Quem habita, habita. Amém? Existe essa situação de Espírito Santo se afastar? Existia. Por exemplo, só falar. E a pessoa esfria, né? Esfria na igreja, em certo tipo de situações e tal, aí o Espírito Santo só fala, esse Espírito Santo se afastou e tal, sabe? Quem falou? Ele entristece. A gente escuta. Escuta? Escuta. Vai escutar de Eu tudo. estou querendo tirar mais tudo. Não, vai escutar de Se tudo. existe essa possibilidade. Às vezes de se tem um afastar. maluco dizendo que o texto de Ezequiel, tem um texto de Ezequiel que fala do brilho das luzes, Ezequiel tem uma revelação. O louco disse que aquilo é disco voador, é óbvio. Eu falei só uma pedrada na cabeça dessa criatura. É igual assim, o Espírito Santo incomoda. Incomodar não é uma coisa que é legal. Está incomodando é sinal que está incomodando. Se ele incomoda, qual é a versão para isso? A versão para incomodar é porque o português Diferente de incomodar. O português é muito flexível, né? O Espírito Santo incomoda quando, na verdade, os seus atos não condizem com aquilo que Deus esperava. Então, incomoda muito quando eu estou fazendo uma coisa e Deus quer que eu faça. Que não agrada a Deus, ele incomoda. Incomoda muito. Incomoda quando você saía de casa e seu pai dizia: não vá. Não te incomodava? Incomodava ou não? Então, você ficava incomodado. Você ficava impaciente. Pensava um pouquinho depois. Mas depois te meti o pé. Mas não incomodava? Não chegou ao ponto de eu achar que teu pai estava exagerando? Tua mãe também? Então, mas o Espírito é assim mesmo. Entendeu? Então muita gente vai dizer para você um monte de coisas. Agora, biblicamente, o que ela Não é diz? dizer assim, muita gente dizendo, escuta, né? Não. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: não entristeça. A Bíblia não diz: o Espírito sai. Já houve um tempo que o Espírito Santo saía no Velho Testamento. O Espírito Santo, que não estava sobre a terra ainda, ele vinha esporadicamente para cumprir missões. Ele vinha, ele atuava por um tempo e saía. Só houve uma criatura na Bíblia, fora Eliseu e Elias, que foram os profetas, que ele permaneceu fora desse processo sacerdotal. Deixa eu falar claro para não falar, para que não diga que eu estou falando de Eliseu. Os sacerdotes, eles eram ungidos, e durante o seu período de vida, o Espírito habitava. Você vai ver isso nos profetas, vai ver isso nos sumos sacerdotes. Arão, por exemplo, e outros. E os reis? Os reis tinham a unção
retire de mim, Espírito Santo. porque ele sabia que isso ia acontecer. Então ele não lembrou de mais nada, ele só lembrou disso. Davi tem uma característica peculiar. Ele, na realeza, foi o que conseguiu atravessar toda a sua existência, depois da unção, com o Espírito habitando nele. E o Espírito realmente se retirava do homem quando cumpria o que deveria cumprir. Ele não permanecia. Por isso que o Senhor disse, eu vou. Vamos lá. Por isso que o Senhor disse, eu vou. Enviarei. Mas que permaneça. Isso. Ou seja, o Senhor estava selando e iniciando um processo diferente do que existia. O Espírito vinha, mas não permanecia. Aí ele disse, agora vai permanecer. Quando eu estiver falando de Apocalipse, eu vou falar sobre arrebatamento de igreja, sobre ida do Espírito, sobre pensamento milenista, pré e pós-milenista, que eu vou falar desses processos, dessas teorias ligadas à permanência, à ação do Senhor, permanência ou não do Espírito Santo. Mas quando estiver falando de Apocalipse, quando tiver 100 pessoas dentro da igreja, eu não esqueço disso não. Pastor, só para 100 no mínimo. só para conhecimento, essa situação que ocorreu aí em Coríntios acontece constantemente em Romanos. Se não me falo mal, são 87 vezes que o próprio Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde, né, o questionamento feito por ele. Mas essa questão, quando a gente olha, a gente fica perguntando, não, ele está perguntando. Se ele está perguntando, a pergunta é para si. Poderia ser, por exemplo, vocês estão olhando para as coisas segundo a aparência? O que seria uma pergunta para ele. Ou então, vocês estão olhando para isso segundo a aparência, o que não muda o enredo. Porque, na verdade, ele pergunta e responde para si, ou afirma. Pergunta, responde, afirma, ou, quando ele simplesmente não quer discutir a questão, ele coloca um ponto. Se o autor colocar a interrogação e a pergunta for para si, está certo. Se o autor colocar a exclamação, ele afirma. Se o autor colocar o ponto, ele também afirma, porque ponto final também é um afirmativo. Não com tanta ênfase, mas é um afirmativo. Ok? Vamos adiante. Alguma dúvida até aí? Se quiserem, pode lembrar de alguns textos que falam de aparência. Quando Samuel foi à casa de Jessé, o que ele disse? Que o homem vê segundo, Deus não vê segundo a aparência. Correto? Então, essa impressão é a impressão humana, de olhar para fora, de ver a carcaça, de ver o que está em volta, de observar o que está em torno. Essa é a mania do homem, de ver a aparência. Né? Se vê o camarada que é tímido, fala pouco, esse é bonzinho. Existe uma psicóloga, calma que eu não quero dizer isso não, tá? Só vou dizer, tem um livro de uma doutora, um livro brasileiro, está vendendo muito esse livro, eu li esse livro há algum tempo atrás, dessa costura, sobre os psicopatas, sociopatas, os malucos. O perfil dos malucos são de pessoas estupidamente quietas, caladas. Aí ela diz lá, e eu até fiquei feliz, ela diz que os loucos como eu têm pouquíssima possibilidade de ser um sociopata. Eu sei que não tem realmente, porque os de temperamento mais quente, eles são extremamente sensíveis e são extremamente emocionais, enquanto que os de temperamento mais estupidamente calmo, eles são muitas vezes insensíveis e não são emocionalmente movidos. É incrível isso. Então eu estou falando de ser louco. Por isso que às vezes a pessoa acontece algumas coisas e a pessoa fala, não, mas aquele cara era quietinho, aquele cara era todo... Perfeito. É o que eu estou falando. Por que eu estou citando isso? Porque a gente, quando olha para a aparência, a gente julga fulano e puxa, tão bonzinho. E o outro que fala astrão, Pedro, por exemplo, quando a gente analisa Pedro, é um doido. E quando a gente analisa João, bonzinho. No entanto, quem era furacão era João, e quem era mais emocionalmente comedido era Pedro. Não, calado é uma coisa. Não, ser calado. Olha o que eu falei. Ser calado
Ele está falando de quem? De quem ele está falando? Falando dele. Está falando dele mesmo. Correto? Ele usa o verbo. Ele usa o verbo nas pessoas, na pessoa do plural, porque é o normal que a pessoa se faça alusão a si, pluralizando a sua própria pessoa. Ela não vai falar dela citando um artigo definido, eu, não vai, porque foge a ética. Então, olha só, pois ainda que eu me glorie tanto mais da nossa autoridade, da nossa, está falando dele, da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para a edificação, e não para a vossa destruição, que é o povo de Corinto, não me envergonharei. Agora, por que ele disse isso? Se ele falou tão bem dele mesmo. Se eu me glorio tanto mais da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Por que ele usou essa expressão, não me envergonharei? Está vendo como vocês fazem a leitura devocionais e vocês não refletem? Todo mundo lê a Bíblia, mas não para para pensar no que está escrito, né? O que ele disse? Por que ele disse isso? Primeiro porque ele tinha autoridade, dada por Deus de verdade. Ele é apóstolo. Estou indo? Está indo. Então ele podia falar isso até com certa glória, quando ele recebeu de Deus. E não poderia se envergonhar disso, mas todo mundo recebeu para ele. Mas por que ele não poderia se envergonhar? Está falando difícil. Ele não poderia se envergonhar. Mas tu está lendo, lembra dos versos anteriores? O que ele está discutindo? A falácia do povo. Que o povo falava que ele era carnal, que o povo falava que ele não era realmente um servo, que o povo falava que ele não era cristão, que o povo acusava, segundo a aparência o povo julgava. Aí ele diz, eu tenho certeza que Deus me deu autoridade, eu tenho certeza que Deus me deu isso para edificar a vida de vocês. Agora, se eu tenho certeza de tudo isso, vocês podem falar o que vocês quiserem, não vão me envergonhar de nada disso. Eu também mesmo. Ficou, né? Estava certinho. Entenderam ou não? Porque se ele dissesse, se ele se sentisse envergonhado de tudo aquilo que ele estava fazendo, então ele estaria fazendo a coisa errada. Correto? Sim ou não? Ele falou, eu tenho certeza da autoridade que Deus me deu. Eu tenho certeza da autoridade, não da roupa que eu estou vestindo e não da maneira que eu me comporto. Não é para expor o nome do Senhor, eu tenho certeza. Então eu não vou me envergonhar disso. Eles falavam como se Paulo fosse uma criatura que pudesse ser execrada, né? Quando a gente fala de alguém, né, e a gente não fala bem, na maioria das vezes a gente execra essa pessoa. A gente fala mal dela, de forma que ela vai se sentir envergonhada. Já viram aquelas pessoas que ela está passando no meio de um grupo, e todo mundo olhando para ela, ela começa a se encolher, se murchar, ela se sente ela se sente o pior dos seres humanos? Ele está dizendo exatamente isso, ó. Mesmo que vocês estejam falando mal de mim, eu não me sinto mal. Eu sempre tenho crise pronto. Eu não vou ficar impressionado com o que vocês estão Ele dizendo. está falando isso para a igreja, né? Para o povo de Corinto. Da igreja. Isso. E ele fala assim, a nossa autoridade, não fala que a autoridade foi dada só a ele. Fala que foi dada a eles também, que eles, se eles não estão usando como ele está usando, deveriam usar. Não, a autoridade foi dada. A autoridade foi dada. Naquele momento ele faz alusão ao que ele tem, mas é lógico, aquilo é de domínio comum. Se eles não usam, realmente, como você disse, é problema deles. Mas ele disse, olha, se eu faço uso disso, não me envergonho. Ok? Talvez usasse até insinuação do passado de Paulo. Pode ser. Paulo Pode ser. É a preocupação, porque o que eu penso de É o- mim é muito mais importante do que vocês pensam. Mas ele tinha convicção. Exato. É aquilo que a gente sempre discute isso, né? Se você não vai, a Bíblia diz que você tem que considerar o próximo superior. Se você não vai falar bem de alguém, então não abre a boca para condenar os atos dele, porque não te interessa, você não é Deus, você não é Senhor da vida dela, a vida dela, ou você vai. A Bíblia diz que quando alguém pecar, um servo, um irmão teu pecar, olha o que a Bíblia diz, a gente não interpreta coisas. Ela está dizendo o seguinte, vai até teu irmão para repreender, mas para ganhá-lo. Tem gente que vai para dar paulada, sapatada e mandá-lo embora para nunca mais aparecer. Ah não, eu fui lá para quê? Ah, ele se mandou, por que não? Como é que você falou com ele? Raça Não de- tem gente que conversa com uma pessoa que cometeu um erro, parece que ela está lavando as mãos, igual
ser humano, quando ele encontra uma mão estendida, você pode ter certeza, naquele exato momento, você está ganhando alguém que será extremamente leal a você. Porque ninguém vai estender a mão para ele. Quando alguém estende, ele vai ser grato a vida toda. Eu mandei uma mensagem esses dias dizendo: o amor de Deus nos... Está escrito na Bíblia. Por que o amor de Deus nos constrange? Sim, porque a Bíblia diz que quando éramos pecadores, Ele nos, a seu tempo, quem faria isso por nós? A Bíblia diz, lá em Isaías, que ainda que uma mãe, Ele, isso constrange. Constrange saber que mesmo não correspondendo a esse amor, mesmo não dando intensidade a esse amor, Ele vai te amar todo dia, toda hora. Teve até uma diaconisa que mandou assim: está inspirado hoje, hein? É, mas é esse amor de Deus que nos constrange. Aí o que Deus espera que nós façamos? A mesma coisa. Que nós, por amor, causemos constrangimentos nas outras pessoas. Mas o pior é que a gente causa constrangimento negativo. Torna as pessoas inimigas de Deus, inimigas da gente. Faz com que as pessoas olhem para o cristianismo como, sei lá o quê, uma corte. Eu estava falando em questão de estender a mão e a pessoa ser grata ali. Às vezes tem situações que é só no momento. Tem situações que a pessoa esquece que você fez por ela e... Mas a maioria das pessoas esquece. A maioria. Mas você, o que Deus fez por mim e por você, a gente lembra? Não, aí... A gente lembra? O que Deus fez por mim? Sim. Lembra. Lembra nada, tem dia que você esquece. Não. Claro, Eu esqueço, nem toda você hora. esquece também. Não, mas a gente está sempre relembrando. Ou esquece, mas tem pessoas que esquecem mesmo que está nem aí. Boa parte das E se pessoas... você estiver passando por uma situação, ela poderia estender a mão, às vezes nem estende. É verdade. Daí o grande amor que Deus nos deu. Porque se você for usar da racionalidade, você passa por cima dessa criatura, primeiro ponto vai ser encontrado na Santa Gente. Mas essa é a grande verdade. Você não faz porque alguém te fez. A Bíblia diz que você tem que dar, melhor é dar, dê sempre, sem a expectativa de que vai. Se todo mundo pensasse nisso, esse princípio estabelecido por Jesus Cristo é exatamente esse princípio para não gerar ódio com relação àquela outra criatura que você estendeu a mão e ela não foi capaz nem de dizer obrigado. Mas em algum momento ela vai lembrar, porque vai ficar constrangida, uma hora que é constrange. Às vezes a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, e no momento que você morreu por mim, você vai chorar na hora, vai igual Pedro, quando chorou, quando percebeu que tinha negado aquele que morreu por ele. É por isso que eu mandei a mensagem, porque eu entendi naquele momento, quando você falou, é um amor para você refletir. Então, mesmo que eu não reflito que alguém fez por mim ali na hora, em algum devido momento, eu vou lembrar. Vai. Até porque se você aplica o amor constante, vai chegar um determinado momento que essa pessoa será obrigada a Balançar as coisas. comparar. Quando eu tinha o amor de fulano era uma coisa. Agora, quando fulano estava aqui, quando fulano fazia, obrigatoriamente isso vai aflorar. Mas a Por gente isso que esse amor de mãe. A gente passa por isso às vezes e deixa a gente chateadão. Ó, quer ver uma coisa? Você ajudar a pessoa, Quer ver uma coisa? quando você precisar, aí a pessoa nem aí, você aí. Vou te dar uma Só misericórdia. colocação. Sabe quantas vezes, eu estou falando de mim, falando de você, você sabe quantas vezes, ao longo da sua vida, não tem atividade nenhuma, sua mãe não recebeu de você o que esperava? Eu estou falando de mim também. Sua mãe esperou de você e você não deu? Imagina. Não morreu por causa do sexo. Tudo bem. Ela não esperou tanto de mim. Vamos lá. Eu não decepcionei ela tanto. Bora. Por isso não me envergonho do evangelho, porque eu sei que eu não. Perfeito. Mas na verdade tem um pouco de reflexo, mas esse reflexo na verdade não é necessariamente do
Evangelho, é da postura dele, que é isso que ele está abordando. Não. Abraçar o Evangelho, proclamar o Evangelho, realmente não pode causar vergonha. Mas no momento que ele está defendendo, fazendo a apologia, a sua postura, a sua conduta. Porque eles falaram mal dele, dizendo que ele era carnal. Entendeu? Na verdade, não é o Evangelho. Quando ele falou lá do Evangelho, ele falou do que assola muita gente. Que a gente aceita Jesus e tem vergonha de dizer o que é. Ele não. Ele está defendendo, na verdade, a si próprio. Porque disseram que ele era carnal. Ele está dizendo, ó, eu tenho autoridade, sei o que estou fazendo e não me vergonho disso. Entendeu? Mas não necessariamente do Evangelho. Porque o Evangelho era comum a situação ali. Mas ele que estava em xeque. Entendeu? Alguma dúvida até aí? Verso 9. Vamos lá, querido. Para que eu não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Mas não precisa nem comentar isso. Eu não estou querendo impressionar vocês, não. Pelo que eu escrevo. Não estou querendo impressionar. Até porque ele disse, se eu chegar aí, eu vou sair da minha timidez e vou ser ousado. Vou fazer o que eu não gosto de fazer. Ou seja, vou dar umas cacetadas. É isso. Oi? Não? Vamos lá, rapaz, ó. Um dos animais, não foi à toa que nós fomos chamados de ovelha. Um dos animais mais sonsos da terra se chama ovelha. Ovelha. A ovelha, ela é indefesa. Ela é indefesa. Ela não sabe se proteger, mas acha que é alguma coisa. Ela é indefesa, mas acha que é algo, mas não é nada. Ela acha que é feroz, mas não atinge ninguém. Ela acha que é esperta, mas nunca foi. Até uma mosca perturba. Ela acha que tem coragem, mas é frouxa. E o pior, o único alvo dela é exatamente quem cuida dela. Por incrível que pareça. É interessante. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem quiser, leia o livro de Willie Keller, que fala sobre o Salmo 23, que ele descreve a conduta de uma ovelha. De uma ovelha mesmo. Uma ovelha. Quando nós somos comparados à ovelha, foi aquelas peculiaridades que nos unem à condição de ovelha. Ele nos chamou de ovelha, primeiro pela condição do sacrifício, pela situação do sacrifício. E depois, por essa ingenuidade, por essa incapacidade de percebermos o que não somos. A gente acha que é, mas na verdade nós não somos. Infelizmente é isso. A gente acha que é esperto, mas o diabo nos ilude por besteira, por besteira. Verso 10. Porque quem é que diz isso? Quem é que dizia isso? Oi? Vamos lá, queridos. Dá uma olhada, por favor, leia o texto, vocês já estão dormindo. Oi? O povo de Corinto falava mal de quê? Fala, povo. Falava mal de quê? Exaltativas, moderadas. Não, olha só. Ele já tinha dito isso antes. Ele disse o seguinte: quando eu estou aí, eu sou humilde. Está nos primeiros versos do capítulo 10. Quando eu escrevo, eu sou ousado. Aí o povo de Corinto dizia: pela carta ele é todo macho, mas pessoalmente é fraco. Pode ler o texto, vê se não é esse texto também. Lê o texto aí. Não é isso? Se você ler alguns versos antes, você vai ver que ele está dizendo isso. Que ele está dizendo o seguinte: quando eu estou com vocês, eu fico tranquilo, eu fico calmo. Não me façam sair, descer das tamancas. Quando eu estou por carta, eu sou ousado. Mas se precisar, eu serei ousado se estiver aí. Podem ler antes do texto escrito lá. Aí ele disse: eu estou sabendo que vocês dizem que quando eu escrevo as cartas, eu sou mal criado. Graves e fortes, né? As cartas. Graves e fortes. Eu sou mal criado, eu escrevo incisivamente, eu escrevo com força. No entanto, quando eu estou aí,
dica para vocês que querem ser pastores. O pastor. Trata bem, está tratando. Perfeito. Você tem que dedicar o melhor tratamento possível ao ovelha. Mas na hora que você tiver que dar uma espanada nela, tem que ela vai gostar. Ela vai até reclamar no primeiro momento, depois ela vai ficar rindo. Tu volta depois, começa a tratar, ela vai ficar feliz da vida. Ela tem essa consciência. Do contrário, se você toda hora só beija, e não diz a razão pela qual você está beijando, ela vai achar você muito fraco. Mas aí tu beija, ela sabe que confia em você. Aí você pega depois, quando ela precisar, tu dá uma espanada legal mesmo. Pega e dá, ela vai fazer cara feia, ela vai ficar reclamando por alguns dias, vai te olhar meio atravessada. Não está nem aí para ela. Depois ela volta tudo normal. É igual o Bernardo e a Emanuela. Oi? Está ali, ó. Olha só, ele o tempo todo, quando estava presente, todo dócil. Aí quando eles se ausentavam, eles desciam a madeira nele. Ele falou, agora eu vou mudar. Eu vou. Olha só, existem duas coisas que estão na mão do pastor que ele não pode abrir mão daquilo. Vara, cajado é para dar direção, e vara é vara. Correção. Outra coisa, vou dizer para vocês, ovelhas, podem ficar sabendo, eu estou abrindo o jogo. Eu não sou o Mr. N, não, mas Mr. P, no meu caso. Segredos pastorais, Mr. P. Ovelha é tão sensível. Está rindo, né? Quando se crava o punhal na ovelha, ela se achega ao punhal e não chora mais. E não chora. Olha, deixa eu colocar uma coisa para vocês. É bom partilhar com a ovelha aquilo que você pensa, a visão que Deus te deu. Mas o maior erro das lideranças é fazer com que a ovelha decida. Não deixe a ovelha decidir o que não é para ela decidir. Ela não pode decidir. Porque ela não tem autonomia para decidir. Ela não pode decidir. Ela não tem condições para decidir, ela não tem competência para decidir. Vai chegar, já imaginou Davi subindo o monte, aí olhando para um lado um penhasco, para o outro lado um caminho apertado, para o outro lado aquela graminha maravilhosa. Aí Davi sentava assim e dizia para as ovelhas, vou deixar que elas tomem um rumo. Ia ter a ovelha caindo de um lado, a ovelha rolando do outro. Essa é uma desgraça. A Bíblia diz, se não houver profecia, o povo, se a ovelha não estiver ali toda hora, debaixo do cabresto, se não tiver alguém dizendo para ela, faça isso, não tem jeito, ela se arrebenta toda. Ela pula em meio arame, ela fica cheia de espírito, ela fica toda problemática. Oi? Despenca de ribanceiros. Entendeu? Você também está tirando das suas costas um problema muito maior. A missão do pastor é pegar a ovelha limpinha. Às vezes ainda não, mas aí eu tosqui o tiro pelo todo. Está pelado essa tosqui. É melhor tosquear do que perdeu. É, tiro pelo todinho, deixa eu sentir no frio. E com tesoura certa ainda. Aí ela aprende. Aprende, opa. Estou te falando que aprende. Vamos lá. Alguma dúvida aí? Vez por outra eu uso as palavras ali para dar uma alfinetada. Verso 11. Sentiu? Vamos lá. Considere o tal isto, que quais somos no falar. Está vendo? Eu acabei de falar, querido. Ele disse, você está pensando o quê? Que eu sou frouxo? Então você vai saber agora o que eu vou fazer. Considere o tal isto, que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos também no fazer, estando. Agora a minha palavra. A sorte desse povo é que ele não voltou lá. Ele morreu em honra. Que se volta. Vocês só iam ouvir falar. Houve um quebra-pau na igreja de Corinto. Daí, ó. Ele falou, avisa para esse fofoqueiro de plantão, que falou mal de mim, que quando eu estiver aí, se ele pensa que eu sou, como ele diz, sou frouxo, ele vai ver quem eu sou. Do jeito que eu estou escrevendo, então se a minha carta é forte,
forte e é grave, então ele me espere aí que ele vai ver o que eu vou fazer. Olha. Beleza. Ia chegar lá com o marido. Se ele tivesse a oportunidade, ele ia voltar como Saulo. O quê? Também precisa ir a tanto. Olha lá. Não, ele ficaria raciocinando. Ele passa o tempo todo pensando no que ele vai dizer. Impressionante, cara. Eu peço opinião e ele não dá. Mas ele fica pensando, como é que eu posso dizer alguma coisa que seja, que cause contrariedade? Verso 12. Vamos lá. Leia esse verso. O que ele está dizendo? O que acontecia lá? O que estava acontecendo? Quando você olha para o texto, automaticamente você tira a história. O que estava acontecendo? As pessoas que, os habitantes espertos, estilosos, eles se classificavam e se auto-louvavam. Ele diz, Não precisa ir muito longe. O que acontece hoje? a mesma coisa. O camarada, ele não vou falar dos crentes. Ele começa como pastor, daqui a pouco ele é o último a última tampa do pote, a última tampa da garrafa. Ele começa como pastor, eu acho que ele se dá por insatisfeito, ele diz, agora eu não sou mais pastor, sou bispo. Aí ele lê na Bíblia uma expressão muito fácil, isso aqui é bom. Aí ele fala, agora a partir de hoje eu sou isso aqui, ó. Você é meu conservo e eu sou isso aqui. Aí já tem um aí que se auto-intitulou patriarca. Olha aí, abuso. Aí tá passando dos limites. Está passando dos limites. Ele está dizendo o seguinte, naquela época havia líderes que não eram líderes pensadores, não, eram líderes religiosos. Eram líderes que, como ele, participavam e comungavam da mesma fé, que na verdade andavam se auto-promovendo. Eles, na verdade, eles faziam um verdadeiro diferente. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eles faziam um verdadeiro marketing da sua imagem. Tem alguma coisa parecida? Não. Vai aparecer assim na tela desse filme aqui. Ó. Qualquer semelhança é mera. Tem alguma coisa assim? Que o camarada autopromove a imagem dele? Tem? Tem não, né? Tem nada parecido. Olha só. O que Paulo estava dizendo era, tinha muita gente exercendo o ministério, se auto-promovendo. Olha só. Eles se medem a si mesmos e se comparam a si mesmos. Ele falou, eles estão sem... Vamos lá, estão sem entendimento. Rapaz, não tem gente sem entendimento. O que tem de gente sem entendimento? O camarada quer se autopromover no reino. A pior desgraça é quando você se autopromove no reino. Porque na verdade a tua missão é fazer com que o nome do Senhor seja. Aí quando você se autopromove, não, você se arrebenta. Cai igual o maluco caiu. Se arrebenta. Você tá querendo plantar na terra dos outros. Você está querendo colher onde não plantou. A glória não é tua. Ela é divina. Você está querendo alguma coisa que não te pertence. Você quer ter uma forma que não é tua. Essa é a grande desgraça. Vamos lá, deixa eu brigar aí. Verso 13. Marcelo tem que pintar agora. Olha. Aí ele diz, vamos lá, olha o verso. Opa! Misericórdia. Ele diz, vamos lá pessoal, vocês estão falando demais. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus, para chegarmos mesmo até, ou seja, só até onde Deus mandou. Não mandou? Não faz. Ele já tinha dito isso lá na primeira carta aos Coríntios. Senhor, eu estou falando a respeito de mim, de Paulo, de Pedro e de Apolo, para que vocês façam somente o que está escrito. Mas tinha gente querendo fazer além. Tinha gente que queria escrever. Tinha gente que queria escrever, além do que devia. Verso
14. Ah, tem dúvida aí não, né? 14. Olha só. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós. Pois já chegamos também a vós no Evangelho de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo? Vou traduzir para vocês. Qual é a tua versão? Que aí me pouco de explicar. 14. Ou seja, ele diz o seguinte, olha só, eu estou tentando chegar até vocês como se eu estivesse começando a chegar, como se eu estivesse chegando pela primeira vez. Ou seja, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, eu não posso me atrever a ir além do que eu devo. É isso que ele está dizendo. Ó, cada dia que eu me aproximo, que eu chego até vocês, eu chego como se eu estivesse começando, ou seja, como dizem na expressão, do sapatinho. Pisando no meu limite, fazendo o que eu preciso fazer comedidamente. Ele diz, mas aquilo que eu já fiz já chegou até vocês por meio de mim, mas no Evangelho de Cristo. Vamos, verso 15, não precisa explicar isso aí porque está fácil. Não nos gloriando, daí já falei, não nos gloriando além da medida em trabalhos. Quando você lê essa parte do verso, o que houve? Volta aí o 15. Quando você lê essa parte inicial do verso, o que é que você deduz? Não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios. Vamos lá? Quando você olhar para a Bíblia, você tem que entender o enredo. Fica fácil. Você já entende a história. O que estava acontecendo? Tinha gente que estava colhendo o que não tinha plantado. Tinha gente vendendo a imagem que não era dele. Tinha gente construindo uma imagem que não lhe pertencia. Tinha gente dizendo que tinha feito determinada coisa quando não fez. Isso não era de gregos, não era de filósofos, isso era de crentes. Aqueles camaradas que estavam falhos no entendimento. Está ali, ó. Ele, ó, não nos gloriando além da medida em trabalhos. Por quê? Porque tinha gente se gloriando naquilo que não tinha feito. Tinha gente se gloriando naquilo que os outros tinham feito, como se ele tivesse esse engenheiro de obras prontas, falando da obra que ele não fez, falando do evangelho que ele não pregou, falando do lugar que ele não participou. Pastor, você lembra aquele pastor que pegava ali no arco de ouro ali? Eu vi nós fomos lá muitos anos. Lembro. Eu estava cortando cabelo ali, passei isso ali, comecei a ver, sabe o que ele falou lá? Sim. Assim, hoje o Barana é todo evangelizado, mas só Deus sabe quantas lágrimas, quantos suor, eu fiquei capando. É esse aí. Pronto, é assim mesmo, É assim mesmo. Lágrima minha naquelas ruas lá. É assim mesmo. Olha só, dá até uma costa. Vamos lá. Ele tem o Chico aqui na frente e o Diaco que ele deu lá atrás. Bora. Só para ele terminar. Quantos versos faltam? 3. Agora é 2. Tá, vamos lá. Volta o 15, Isabel. Vamos lá. Não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que a proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre o reconhecimento vem por meio do crescimento espiritual, conforme a nossa medida. Que medida é essa? Lembra do verso que ele disse? É a medida que Deus deu. Estão vendo como os textos se casam? Não há como fugir disso. Não há como inventar. Os textos se casam. O que ele está dizendo aqui, ele já citou lá atrás. Verso 16. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além e não em campo de... O que estava acontecendo? Aquelas pescarias de aquário, um pescando na igreja, no templo do outro. Na igreja não, na igreja só existe um. Mas um querendo atrair o outro para si, levar o
local do templo lá, atuando no campo do outro. Era o que estava acontecendo. Ele disse, olha, eu quero levar vocês para que vocês atuem em outros lugares, e não onde alguém já está fazendo o que tem que ser feito. Isso lembra alguma coisa? Lembra? Ele diz, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Ficou claro que eu disse lá no verso anterior? Está provado ali, para não dizer que eu estou inventando. Tinha gente querendo colher onde não plantou. Queria pegar tudo pronto. Tudo pronto, já tudo plantadinho, bonitinho. Ele queria colher como se a terra fosse dele e se a semente também fosse dele. Cara, não mudou? A história é a mesma. O cenário muda, agora é venda de varanda. Ali era Corinto, na cara. Com certeza. Verso 17. Opa! Alguém tem dúvida disso aí? Se vai cantar a vitória? Rapaz, não é brincadeira não. Você está me boicotando, Isabel? Vamos lá. Aquele, porém, que se gloria, o homem não é capaz de nada, o homem não faz nada, sei não. Não é nem o irmão Carlos está dizendo, sem o Senhor. Todo homem que é usado plenamente pelo Senhor. Não existe mecanismo. Ele pode ter suas aptidões, suas qualidades. Mas se Deus não quiser usá-lo, não vai valer nada. Agora, quando Deus quer usar, também usa e usa muito. Brinca. Usou muito canal. Por que não vai me usar? Usou um galo para me usar, é fácil. Vamos lá. Se quer se gloriar, glorifique o nome do Mestre, que é muito mais prático e muito mais saudável. Amém? Não encha o peito, não se vanglorie, não conte vantagem. Porque nada do que você tem ou que você produziu foi porque você teve mérito algum nisso. E a Bíblia é categórica. Quanto mais fazemos, seremos inúteis. Somos servos inúteis. Realmente inúteis. E isso é aquele que faz muito. E o que não faz nada? Tem classificação? Porque se o que faz é inútil, o que não faz? Também não sei até agora o que ele é. Eu estou tentando descobrir. Verso 18. Isabela. Porque não é aprovado aquele que, olha, que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor. Isso. Queridos, olha só. Não meta os pés pelas mãos. Não queira ser o que Deus não quer que você seja. Queira ser o que Deus quer que você seja. Entenderam? Porque o que você quer ser, se Deus não quer, não vai dar jeito. Você pode querer 1 milhão de vezes, Deus não quer. Deixe Deus lhe recomendar, porque quando Deus lhe recomenda, as coisas funcionam. Lembra de Saul? Todo mundo queria que ele fosse rei. Ele era rei. Colocaram a coroa na cabeça do menino, mas ele não sabia ser rei. Já tinha um rei estabelecido por Deus. Quem era? Ele era rei. Ele foi posto para reinar. Isaú, para cuidar de mula. Porque também era uma mula. Era só para isso que ele servia. Agora Davi tinha já esse decreto divino nele. E quando assumiu o reino de Israel nunca foi o mesmo, nem antes, nem depois de Davi. Porque foi chamado para reinar. Ali, ó, foi recomendado pelo Senhor. Quando você é recomendado pelo Senhor, não tem jeito. É recomendado. E olha, tem poucos recomendados. Acabou?
7h30, mais tardar 8 horas, a gente começa a preparar as coisas para ir. A relação, quem deu o nome na relação, precisa, colocou aqueles gêneros, aquelas coisas lá, precisa entregar no mais tardar amanhã à noite. Sexta-feira, 19h30, nós estaremos fazendo a montagem de barracas, de tendas e do palco. Deixa eu lembrar. Quem pegou os carnês para concorrer ao sorteio daqueles prêmios, é até sábado, meio-dia, para acertar com a Érica. Amanhã teremos a última reunião para definir as nossas ações da festa da família, às 20 horas. Sexta-feira, cheguem cedo, para montar palco e etc. Preciso de ajuda. As faixas deveriam estar sendo colocadas hoje, porque nós acertamos. Dadai? Pois então, pai. Quando é que vai ser colocado essas faixas? Não estão com as faixas? Não, vai entender. Para quem? Vem com o Gelson, tá ligado? À noite, 19 horas, fiquei de pé. Esqueceram a Bíblia. Teve um pai ou uma mãe que esqueceram uma jaquetinha jeans bonitinha de uma criança. Está ali no gabinete. Se alguém deixou aí, sabe de alguém, por favor, pegue, por gentileza. Está ali dentro. Deixa eu chorar. Não, gente, Deixa eu chorar. senta, irmãos, por favor. Nessa obediência eu vou pegar o não, tá? Eu preciso de 8 candidatos. Eu vou falar um livro e quem achar vai levantar e vai ler, tá? Tiago 5:8. Quem foi mensageiro, mensageira? Eu sempre confundo, né? Embaixador. Mensageiro, embaixador. Vamos lá, hein? Você não vai. Ah, é? Só isso. Pode. Levanta e lê. Tiago 5:8. Seja também paciente, fortaleça a vida do Senhor está próximo. Amém. Raul. Alô? Quem fala? É a Isabela? Ok. Tiago 5:8 fala de paciência, que é para ter paciência. O próximo é... Peraí. Ai, tô nervosa. Tô tímida. Desculpa. Tananana. Não sei. Quero. Que não poderia passar em branco seu aniversário, né? Na verdade, nós pegamos a palavra parabéns e desmembramos as letras. Era surpresa, Elzinha. Parabéns. P é para paciência. Em Tiago 5:8, a irmã leu, né? Agora, eu queria que o outro irmão, a letra A. A é para apacentar. 1 Pedro 5:2. Você não vale. Obedeça a sua ovelha, por favor. Só hoje, só hoje. Só agora. Amém. R é para recompensar. 2 Coríntios 15:7. Segunda Coríntios ou 2 Crônicas? É Crônicas. Crônicas, perdão. CR. Eu não fui mensageira. Não vai.
Amém. A é para alegria. Salmos 100, versículo 1. Esse é fácil de achar, hein? Não errei. Isso aí. Foi quem que achou? Isabela que achou. Ela achou, ela que botou. B é para bênção. Salmo 115, 14. Salmo 115, 14. Isabela, para de ficar dando cola, por favor. Coisa. Você hoje está terrível, hein? Nossa mãe. Levanta, irmã. Amém. Jeremias 17, 7. Quem diga é Elaine, né? É de esperança. É de esperança. Jeremias 17, 7. Amém. N é para namorar. Essa parte é boa. Não, é narrar. Desculpa. É para narrar. Narrar, pelo amor de Deus. Mas pode namorar também, não tem problema não. Já paguei o mico mesmo, não tem problema. Salmo. Datas comemorativas. Hoje é data comemorativa, tá? Por favor. Salmo 48, 13 e 14. Não adianta pedir para ninguém esquecer, que agora vamos encarnar o resto da vida. Então, né? Vamos lá. Amém. Mas as gerações vindouras tem a ver, narrar, namorar, tá vendo? Geração, viu? 1 Tessalonicenses 5, 23, é o S, de santificar. 1 Tessalonicenses 5, 23. Amém. Agora sim, você... né? Por favor, obedeça a sua ovelha. Só hoje, com todo respeito. Nós vamos levantar, vamos impor a mão sobre o nosso pastor, orar e agradecer a Deus pela vida dele, pela família dele, por essa enorme bênção que está no nosso meio. Oremos. Deus, muito obrigado por esta data maravilhosa, Senhor, que Tu nos concedeu a vida do Teu servo. Que o Senhor possa, Senhor, pegar cada palavra dessa que foi dita aqui, cada letrinha, e fazer realmente refletir na vida do Teu filho, como Tu tem feito isso até hoje, ó Deus. Preserve o Senhor, santifique-o a cada dia, Senhor, dando força para que ele possa seguir, Senhor, junto conosco, caminhando até o Teu alvo, que é estarmos aí junto contigo em breve, ó Pai. Guarda, Senhor, a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Que o Senhor possa, Senhor, ricamente abençoá-lo, Pai. Com todas as graças que possa vir do céu, Senhor, para o seu filho. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, que ele possa se repetir até a sua vinda, ó Pai. Nós te pedimos graça, saúde e bênção na vida do teu filho. Obrigada, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Estou demais hoje, gente. Estou nervosa. A diaconisa vai orar. Vai cantar e vai orar. Você não vai cantar uma coisa bonita? Pode sentar, irmãos. É que eu não ensaiei. No segundo tempo. Bom, eu já estava nervosa. Agora estou mais nervosa ainda. Elisa, vem cantar comigo. Você sabe qual é, vem?
A gente cantava muito esse hino para os pastores de onde a gente veio. E eu sei que eu vou errar porque eu estou muito nervosa. Esse hino, irmãos, ele expressa a alegria, não só minha, mas eu estou representando toda a igreja nesta noite. Vim até com vestido de domingo. Para a gente... ontem eu vinha de onde, Alexandra? A gente vinha de lá de baixo, com as compras na mão. E a gente viu o pastor, a gente estava no ponto de ônibus, as combis, e o pastor vinha. E eu fiquei olhando para ele chegou com a mochila nas costas, cansado, era cedo, poderia ter ido para casa, poderia ter jantado, poderia ter dado um beijo na esposa, poderia ter afagado seus filhos, mas ele veio andando, levou a gente, fez um monte de pergunta difícil, a gente não podia responder, né? E perguntou para onde a gente ia, o que a gente estava fazendo, e a gente assim, Maera quase que entrega tudo. E a gente foi lá para a loja da Renata, e ele perguntando, vocês não vão para a igreja não? Vocês não vão para a oração não? Eu falei, meu Deus, ele não vai parar de perguntar. E a gente tudo amarela, sem saber o que dizer. Mas o que eu quero deixar bem claro, irmãos, eu vi ali um homem ou um pastor que é raridade hoje, uma pessoa que se preocupa com as ovelhas, uma pessoa que realmente está cansado, mas não deixa de vir à oração. Ele podia muito bem naquele dia ficar em casa, é mais um dia de descanso. Contudo, eu tenho visto sempre aqui, fazendo não só a vontade de Deus, mas também fazendo as vontades das ovelhas. Eu me alegro em ter conhecido o pastor Almeida, eu me alegro a cada dia mais, e eu quero dizer isso assim de paixão mesmo, que o meu amor por ele hoje é maior do que amanhã. É assim que fala? O meu amor por ele hoje, amanhã vai ser maior do que o de hoje. E eu sei que isso também é um desejo de todos aqueles que estão aqui assentados. Eu sei que ele está ali, fica no vermelho, entendeu? Está com vergonha. Mas a gente quer, nessa hora, através dessa canção, dizer que nós amamos o Senhor mesmo, entendeu? Como eu disse na mensagem que eu mandei pela manhã, sou sua fiel escudeira. Pode soltar. Quando Deus decide abençoar um filho seu, não é a maldição que impeça a mão do Senhor. Pode vir o que vier, que nada lhe atinge em sua morada. E assim você continua sendo um grande vencedor. Quando Ele ama, Ele cuida, pode acreditar. Os seus olhos guardam, não descuidam, onde quer que for. Um exército de anjos acampa ao seu redor e todo mal espanta. E assim você continua sendo um grande vencedor, caminhando sobre as mãos do Salvador. Quando Deus decide, Deus levanta do seu trono para te ouvir. Abre o céu na mesma hora para te servir. Um milagre acontece, pois a mão de Deus está lutando ao seu favor. O impossível acontece em sua vida, todo mundo vê que Deus sempre te amou e escolheu você e te faz sobre essa terra um grande vencedor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, por onde você for, você é um vencedor.
exército de anjos acampa ao seu redor e todo mal espanta. E assim você continua sendo um grande vencedor, caminhando sobre as mãos do Salvador. Quando Deus decide, Deus levanta do seu trono para te ouvir. Abre o céu na mesma hora para te servir. O milagre acontece, pois a mão de Deus está lutando ao seu favor. O impossível acontece em sua vida, todo mundo vê que Deus sempre te amou e escolheu você, e te faz sobre esta terra um grande vencedor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, por onde você for, você é um vencedor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, por onde você for, você é um vencedor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, por onde você for, você é um vencedor. 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 Pastor Meida, esse aqui é o seu presente da Igreja Batista da Vitória, com todo carinho. Receba. Abre mostrar, né, o presente, né? Depois a palavra está com o pastor. É complicado você estar o tempo todo na frente falando e depois você ter que falar diante de uma situação como essa, né? Parece até que é a primeira vez que eu pego o microfone. Francamente, Peraí, pessoal. Eu estou sem graça. Eu sou tímido. Não acreditam, né? Eu acho que o maior reconhecimento que a gente quer ter, eu canso de dizer isso, eu não canso de dizer isso, acho que o maior reconhecimento que a gente quer ter é a sensação de que quem está na condição de ovelha se sente ovelha. Eu acho que essa é a melhor, acho que esse é o melhor pagamento que você quer receber. Você quer entender que é ovelha, entende que é ovelha. E se sente honrada por ser ovelha. Eu acho que não existe, para mim, um pagamento melhor. São 21 anos. Espera aí, filho. São 21 anos aqui dentro. Então, eu acho que a minha maior recompensa é exatamente entender que as pessoas que convivem comigo entendem que são ovelhas. Porque se elas entenderem que são ovelhas, devem estar entendendo que eu sou pastor. Então, eu acho que essa é a melhor parte. Acho que esse é o melhor pagamento. Esse é o melhor tesouro. Né? O melhor tesouro. Plantar, colher coisas boas, colher integridade, colher prazer de ver as pessoas convivendo com você. Acho que isso não tem preço. Acho que isso a gente colhe e a gente leva. Agradeço pelo presente, agradeço pelas palavras. A Edilane, eu agradeço pelo improviso. Foi muito bom.
Mas muito mais do que isso, como eu disse, existem esses valores que eles são incalculáveis. E outra coisa que a gente percebe, porque vocês já não conseguem mais fazer surpresas, né? Deixa eu aproveitar, já que é o dia do meu aniversário, vocês terão que ser mais tolerantes do que já são. Quando eu comecei a ver determinadas caras entrando num dia de chuva aqui, eu falei, tá pegando. Tem alguma coisa errada. Caramba, não vem no dia de sol, vai vir no dia de chuva? Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Então, já deu na pinta que alguma coisa ia acontecer. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado por esse momento. Eu fico muito feliz, pela vinda de vocês, pelo deslocamento. A Dilce e a Cíntia vieram do Rio Grande do Sul, cara, para me ver. Mas eu fico muito grato a Deus pela vida de vocês, sou grato por esse momento, estou feliz e sou feliz, sou muito feliz, né? Louvo a Deus por esse dia e louvo a Deus por conviver com vocês. Louvo muito a Deus. Cada dia que eu passo aqui, obrigado, amor. Cada dia que eu passo aqui é de realização, de prazer. Eu venho por satisfação. Eu venho por prazer. Eu venho porque amo, porque gosto. Eu venho porque me sinto bem. Eu venho porque me faz bem. Não venho por imposição. Não venho porque é o meu ofício. Não. Eu acho que aquilo que a gente faz por imposição ou apenas por dever, você não faz bem. E você sente o cansaço. Você sente a fadiga. Mas aquilo que você faz por amor, você faz por prazer, cada dia é uma novidade. Cada dia é uma sensação nova. Cada dia é um momento novo. Então é isso que eu vivo hoje, depois de 21 anos aqui. Eu vivo cada dia uma realidade nova, uma experiência nova, um momento novo, uma cara nova, uma pessoa nova, né? Não é fácil você ouvir isso, e eu digo isso porque, não desprezando o sentimento que todos vocês manifestaram, eu fico muito feliz, mas realmente comove quando você ouve de alguém que você acabou de conviver, está convivendo, né? Irmão Carlos, a diaconisa Iracema, e algumas pessoas que estão comigo recentemente. Então, isso não tem preço. Eu vivo isso por prazer, eu vivo isso por amor. Eu sei. É fácil, diácono, é fácil, talvez seja fácil para você dizer isso, porque a gente já atravessa quantos anos juntos? Muitos anos. A gente já viveu muitas coisas juntos. Mas às vezes é honroso, até eu louvo ao Senhor por ouvir de alguém que a gente está vivendo há pouco tempo. Amém. Eu espero que seja assim, em nome de Jesus. Espero mesmo, e fico feliz por isso, fico honrado por isso, né? Ao Senhor, toda a honra e toda a glória. Caramba, quando eu vou falar de mim, é uma coisa difícil. Parece até que eu não sei falar, né? Atropelo as palavras, é uma coisa assim meio estranha, né? A boca fica seca, né? Fica difícil falar. Mas, tomando fôlego de novo, muito obrigado. Obrigado mesmo, obrigado por esse momento, obrigado pelo favor que vocês me fazem, obrigado por vocês serem o que são, obrigado por me darem a oportunidade de ser pastor de vocês, obrigado por me deixar entrar e sair do espaço da vida de vocês, enfim, obrigado mesmo, obrigado ao Senhor, porque me deu uma tarefa tão honrosa, tão nobre, da qual eu todos os dias eu não me sinto digno dela. Alguém disse hoje, você imaginaria que você hoje estaria na condição que está? Jamais, jamais. Mas se há uma coisa, a despeito de todas as coisas que eu já alcancei nesta vida, se há uma coisa que eu me sinto muito honrado, eu digo isso sempre. Todo mundo
pode querer dizer o que eu deixo de ser ou deixarei de ser. Mas o que eu não deixo de ser, eu morro com esse título, eu sou um pastor. Abracei isto. Eu sou um pastor. Posso até não me vestir como tal, mas eu sou. Isso eu sei, faz parte de mim, é o que eu respiro. Agora, devem estar me advertindo, né? Deve ser uma palavra exortativa, metafórica. O terno veio como metáfora para dizer veste. Tá bom. Deve ser. Para levar lá para o... Então é isso, eu termino aqui dizendo isso. Eu me sinto honrado pelo que sou. Eu posso não ser nada, mas eu sou um pastor. Tenho certeza, fui chamado para isso. Você vai receber os parabéns do pessoal acompanhante na sede social? Nós iremos para um salão nobre. Não, você vai ficar lá na porta, cada um vai passar para lhe dar os parabéns. Misericórdia. Isso é muito difícil. Tá bom. Vamos lá. Eu vou. Vamos abençoar então. Por favor, fiquem de pé. Pô, eu tô sem jeito, cara. Tá bom. Filho, segura aqui. Caramba. É coisa complexa. Não, hoje... hoje tem 100, dá para começar Apocalipse hoje. Pô, toda quarta-feira eu estarei fazendo aniversário. Beleza. Vamos, receba a bênção. Louvo o teu nome, bendigo ao Senhor, somente ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor. Como diz o teu servo, disse bem o teu servo, longe de mim gloriar-me. E se me glorie em alguma coisa, que seja de fato no Senhor. Então, a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo tributo, todo louvor, pela minha vida, pelos anos que o Senhor já acrescentou, e talvez pelos que ainda há de acrescentar. Ao Senhor, toda honra e toda glória. E que teu amor, tua graça, teu favor, as tuas benevolências que naturalmente têm me alcançado, a tua bondade, tua misericórdia infinda, o teu poder que se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas, sejam sobre todos vós, sobre todos os servos do Senhor, espraiados pelos cantos da terra, e que por amor sirvam ao Senhor até seu último fôlego de vida, e que seja assim, que celebrem a vida pelo Deus de vida ou da vida que tu és, que seja assim até que Ele volte para nos resgatar, e que todos, confiantes nisso, crendo nisso, com alegria, digam a uma só voz. Amém. Deus abençoe, sentem-se.